Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio de O Livro de Boba Fett, o quarto capítulo, né, que é o capítulo do meio dessa temporada, né, então essa temporada com 7 episódios, esse é o quarto episódio, então temos 3 para trás e mais 3 para frente. Esse episódio chama The Gathering Storm, né, a formação da tempestade, né, e com esse título, né, a gente já pode imaginar sobre o que é o episódio, né? Esse episódio basicamente é o Boba Fett, né, juntando ali, começando a maquinar, começando a formar, né, o grande ataque, o grande conflito dele ali para o final da temporada, né? E o episódio continua dividido ali entre passado e presente, né? Com mais bem equilibrado. Esse episódio acho que é quase que meio a meio, né? Meio passado e meio presente. Na história do passado, a gente vê finalmente como que é o encontro ali do Boba Fett com a Fennec, né? No momento que ela tá ali baleada, né, no estômago, que a gente viu isso em O Mandaloriano, e depois ele aparece já junto com ela, né? E esse episódio conta esse miolo, assim, esse pedaço do encontro dos dois e como que o Boba Fett consegue ajudá-la ali para que ela não morra, né? E ela acaba virando meio robô, né, meio ciborgue ali junto. E tudo isso é mostrado numa cena que, mais uma vez, eu acho que foge um pouco da estética, do tema visual, né, de Star Wars, né, de Guerra nas Estrelas, né, porque ele tem um quê de cyberpunk, assim, né? Eles entram em uma espécie de um estúdio de tatuagem, só que é um estúdio de modificação corporal, né? Então os caras colocam braços cibernéticos, colocam um olho, né? E tudo isso com uma trilha sonora bem cyberpunk, bem aquelas músicas de um monte de sintetizadores e tal. Então é bem fora dessa estética visual, né, que Star Wars sempre construiu, o que me incomoda bastante, né? Star Wars sempre teve esse conceito da modificação corporal, só que nunca foi colocado tão à frente, né? Basicamente, o grande vilão principal de toda a saga, não só o vilão, o grande personagem de toda a saga, que é o Darth Vader, né? Ele tem o corpo dele praticamente inteiro modificado ali, né? Depois que ele vai perdendo pedaços e tal, né? Então, essa modificação corporal sempre foi parte, né? Quando o Luke perde a mão, a gente vê ele colocando uma mão nova, né? E tal. Perda de membro sempre foi uma coisa constante, né, em Star Wars. Então, enquanto o conceito existia, a maneira visual como era mostrada nunca foi tão cyberpunk assim como foi mostrado nesse episódio, o que me incomoda um pouco, mas ok, eu gosto da história em si, eu não gosto da maneira visual como foi apresentada, mas enfim, eles vão lá, fazem uma modificação no corpo da Fennec para ela não morrer, né, e ela se torna então ali parte cibernética, né, parte robô, meio como se ela fosse meio que um androide, né? Então, ok, eu acho ok isso. E mostra também o Boba Fett pegando a nave dele de volta, né? O que é bacana, é uma cena de ação divertida, e depois ele indo lá no poço de Sarlacc para pegar a armadura de volta, que não estava lá. A gente sabe como é que ele consegue a armadura através da série do Mandaloriano, né? Então, tudo isso é contado e já é visto, né? É bem divertido de ver a cena de ação em si. E eles finalmente abordam, né, uma questão de como que, quando a nave está pousada, né, está deitada, como que eles enxergam, né? E o próprio Boba Fett falou, eu não consigo enxergar desse jeito, né? Então é super legal como que eles colocam esse pensamento que todo mundo teve, né? Ok, quando a nave está pousada não tem como enxergar, né? Porque o cockpit está olhando para cima, então o cara está olhando só para o céu, né? É divertido demais, assim.
e mostra o quanto que o Boba Fett se torna também dependente da Fennec, né? Porque ela é uma excelente guerreira, uma excelente estrategista, e ele é um cara que estava ali machucado e tal, e estava debilitado, então como que ele acaba se tornando dependente dela, então é uma relação meio que simbiótica aí entre os dois, o que é bem bacana de ver. E já a parte do presente conta justamente a história de como que o Boba Fett começa ali a juntar as pessoas, né, de começar a montar esse exército, né, que ele vai precisar para resolver os problemas ali em Tatooine que ele está enfrentando. E com isso, nós vemos ele como é que ele se aproxima ali do Krassandan, que é aquele Wookiee caçador de recompensa, né, que tá ali que a gente já viu em outro episódio, como que ele aborda ele ali, ele tá num dos bares, e assim, é super legal aquele bar, né, é quase tão interessante quanto a cantina, né, de Mos Eisley, né, porque é um bar super vivo, um monte de personagens e tal, enquanto a cantina de Mos Eisley é mais misteriosa, né, porque a gente sabe pouco, pelo menos no filme, né, a gente vai saber mais dentro do universo expandido, que hoje foi relegado para Legends, né, a respeito de todos aqueles personagens que existem lá, né, mas a cantina de Mos Eisley mais misteriosa, a gente não sabe quem são as pessoas e tal, e essa a gente já começa a ter um universo assim mais esmiuçado, a gente começa a conhecer os personagens que estão ali dentro e tal, o que é também interessante, né, começa a se tornar um lugar mais vivido ali por todos os personagens da série, né? O que é bacana também. Então a gente vê essa abordagem dele ali, ele vê que o Krassandan ele tá descontente ali com a vida dele e tal, ele tá precisando de ação, precisando fazer alguma coisa, então isso é sempre bacana de colocar num personagem, essa vontade de participar, essa vontade de sair daquela estagnação que ele está, né? E isso é bacana. Com isso o Boba Fett contata ali, agrupa os mandantes das 3 regiões ali que estão que Mos Espa está subdividida, né? E ele basicamente fala, olha, a gente tem um problema com os Pikes, o problema é de todos nós e a gente precisa se unir contra eles. E os caras ficam meio assim, tudo bem, só que só você foi atacado até então, a gente não tem muito interesse nisso e tal. E ainda fazem uma ameaça ali em cima do Boba Fett, fala, quem impede a gente de vir e tomar de você a sua parte, e tomar tudo pra nós agora, né? E nesse momento a gente vê ali o Rancor embaixo deles, né? Então basicamente aquele fosso ali, aquela grade que sempre tá ali na frente do trono, né? É basicamente um lugar de reunião mesmo, porque qualquer coisa já abre aquele lugar e joga todo mundo lá pra baixo pro Rancor resolver o problema, né? Então isso é uma coisa super divertida, assim, super engraçado ver como todo mundo sabe o que tem ali embaixo, mas todo mundo sempre se coloca em cima daquele fosso ali, é super divertido e engraçado de ver. E com isso o Boba Fett fala, se vocês não quiserem participar, beleza, eu vou lutar essa guerra sozinho, a única coisa que eu peço é que vocês, quando abordados pelos Pikes para se voltarem contra mim, se mantenham neutros, né? Eu só peço isso, eu vou defender o nosso interesse mútuo, só que não me ataquem pelas costas, né? E o que depois a Fennec pergunta, mas você confia neles? Ele fala, não, eu confio que eles vão defender os seus interesses pessoais, né? E a minha proposta vai ser melhor, né? É melhor do que a dos Pikes, né? Então ele meio que está garantido com isso, só que ele ainda não tem, né? Ainda não tem o exército que ele precisa para conseguir ir contra os Pikes, né? E a Fennec pergunta, mas você tem... Quanto de dinheiro a gente tem aqui mesmo? E o Boba Fett fala, não, dinheiro não é o problema, né? Dinheiro a gente tem bastante. Ela fala, então, com dinheiro a gente tem um exército. E nesse ponto vem a trilha sonora do Mandaloriano de fundo, né? Então a gente já sabe que próximo episódio a gente pode contar com a presença do Mandaloriano, né? E com certeza outros caçadores de recompensa por aí, justamente porque o Boba Fett é um caçador de recompensa. Então o exército dele tem que ser formado por caçadores de recompensa. Vai ser super divertido ver um monte de Bounty Hunters todos juntos assim, cada um com seus interesses, cada um com seus segundos planos, mas todo mundo tentando funcionar junto ali sob a batuta do Boba Fett. Vai ser uma coisa bem divertida de ver. E, enfim, um episódio super divertido. Ainda eu vejo aquele probleminha de estética, né? Eles estão querendo introduzir
esse ambiente, essa imagética cyberpunk, assim, que tá muito na moda, muito em alta, né, recentemente. Então meio que eles estão querendo aproveitar, entrar nessa onda aí do cyberpunk. Eu acho uma má ideia, eu acho uma má escolha. Eu acho que Star Wars tem que se manter com aquela estética que sempre funcionou. Às vezes que Star Wars tenta fugir dessa estética principal ali, né, eu acho que perde um pouco da força, começa a diluir da força, né, começa a diluir um pouco esse cenário que é tão coeso, né, esteticamente, desde sempre, né. Tomara que eles não forcem muito, né, nesse novo tempero aí que eles querem colocar, porque senão vai acabar destoando demais, né. E o resto, a série ainda não está no nível de Mandaloriano, na minha opinião, ainda não é tão empolgante quanto Mandaloriano, mas ainda assim é uma série bem divertida, que tem bastante coisa pra gente mastigar, pra gente ficar digerindo ali a respeito dos episódios, é divertido de assistir. Agora que a gente cruzou aí a linha do meio da temporada, com certeza eles vão pisar no acelerador aí para aumentar a emoção pro final da temporada, o que eu acho uma escolha acertada se eles seguirem, né? Então tomara que seja isso mesmo. Agora é a reta final pro final da temporada, então vamos lá, vamos ver esse negócio explodir de vez, né? Então é isso aí, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.